Mais uma vez, irmãos, eu convido que abram comigo suas Bíblias no livro de Números. Hoje, no capítulo de número 28. Eu diria que, assim como foi importante para nós tratar sobre o que o capítulo 27 aborda no domingo passado, a necessidade de sucessores, a consciência que devemos ter de que o Senhor que sustenta o seu povo, Ele vai preparando gerações para que então prossigam e sigam rumo ao propósito da conquista da terra da promessa. Quando nós nos encontramos com Números capítulo 28, nós somos conduzidos agora a uma passagem que à primeira vista pode parecer apenas uma lista de ofertas e instruções formais para o culto de Israel. Mas a verdade é que o Espírito Santo registrou este capítulo para muito mais do que um registro de simples ofertas ou ordenanças rituais. Aqui, irmãos, o Senhor revela como o seu povo deveria se aproximar dele, e, sobretudo, como ele mesmo decide constituir e preservar o seu povo por meio de seu culto. Antes de entrarem na terra prometida, Deus dá a Israel não uma estratégia militar. Ele não dá a Israel uma nova organização civil. Ele não concede a eles um rei, mas ele lhes concede uma ordem litúrgica para a adoração. Ele reafirma que a vida do seu povo começa e é sustentada e consolidada no culto prescrito por ele em sua santa palavra. Portanto, irmãos, Números 28 nos mostra que o culto não é um detalhe periférico, nem um costume herdado, mas o modo estabelecido por Deus para manter viva a comunhão do povo do pacto. O culto é o centro da identidade do povo da aliança. E o capítulo de hoje nos ensina, nós iremos aprender que Deus não deixa sua adoração ao gosto de seus filhos, à criatividade deles, ou à preferência dos homens, mas Ele determina com uma riqueza de detalhes como, quando e por que Ele deve ser adorado. O que está em jogo neste capítulo, então, repito, não são meras ofertas, mas a própria forma pela qual o povo santo permanece diante de um Deus santo. Acompanhe a leitura com atenção. Ela também pode ser conferida no livro do Êxodo, capítulo 29. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerá 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um novilho. 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro. E 1/10 de uma flor, de 1 éfa de flor de farinha, amassado com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para o novilho e a 1/3 de 1 hin para um carneiro.
e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para o novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de um efa para o novilho, 2 décimas para um carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações, ser-vos-ão eles sem defeito. Cada sacrifício ordenado em Números 28 pregava uma mensagem silenciosa, porém profunda. E a mensagem era esta, irmãos: a aproximação ao Deus vivo requer um sangue substitutivo. O culto não partia do povo em direção a Deus. Notem, o culto nascia da graça de Deus alcançando o seu povo. E o coração, irmãos, deste capítulo 28 de Números é esta verdade: a vida pactual do povo de Deus é sustentada por meio do culto. Não é da interação entre membros, não é de obras sociais, não é de café com biscoito, não é de celebrações ou programações. A vida pactual do povo de Deus é sustentada por meio do culto, e o culto a Deus é sustentado por meio do sacrifício que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, irmãos, o capítulo de hoje não tratará apenas do que Israel fazia, mas de quem Israel era e de quem somos nós. Quem é a igreja do Senhor hoje? E sabem por quê? Porque o mesmo Deus que ordenou essas ofertas é o mesmo Deus que em seu Filho Jesus Cristo consumou o sacrifício definitivo para que o seu povo pudesse viver diante dele, em sua presença, em adoração para todo sempre. Assim, ao ouvirmos o texto hoje, nós precisamos lembrar que a adoração não é um acessório da fé. O culto a Deus, irmãos, é o próprio modo como Ele nos preserva, como Ele nos guarda, como Ele nos separa e como Ele nos forma. Dia a dia, semana após semana, mês a mês, ano após ano, como o seu povo. Então a divisão do texto hoje será bastante simples. E talvez você, enquanto eu lia, coçou a sua cabeça, percebendo uma longa lista de holocaustos, libações, medidas, horários, minúcias. E é exatamente assim que o crente moderno, ao se deparar com passagens como essa, se arrepia.
Mas eu gostaria de trabalhar e destacar pelo menos 3 tópicos que nos chamam a atenção quando nós analisamos o capítulo 28 de Números. O primeiro deles, culto. O segundo, sacrifício. E o terceiro deles, um redentor. Culto, sacrifício e um redentor. Apenas isso. Veja, primeiro, quando falamos sobre culto à luz de Números 28, nós nos aproximamos de um texto onde Deus mais uma vez está fazendo o quê? Ele está regulando o culto de seu povo. A maneira como ele determina e requer que o seu povo se aproxime dele em devoção. Então, como eu disse a vocês, longe de ser apenas uma longa lista cansativa e chata de discriminação de holocaustos, libações, medidas, horários, minúcias, animais, sangue, o que Deus estava querendo ensinar mais uma vez a Israel é a importância da centralidade da adoração no pacto que ele estabeleceu com o seu povo. Lembre-se, o pacto de Deus com o seu povo aconteceu porque ele tomou a iniciativa de fazer isso. Ele não precisava fazer isso. Ele desejou se aproximar de seu povo, ele não precisava fazer isso. Mas uma vez que Deus se aproxima de nós não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele é santo e nós somos pecadores. A Bíblia diz que ele é Senhor e nós somos os seus servos. E é por essa razão, irmãos, que ele vai repetir por diversas vezes, e vocês devem ter notado, o ciclo diário, depois o ciclo semanal, depois o ciclo mensal e por fim o ciclo anual deste movimento de adoração que envolve a aproximação do povo de Deus para adorar o seu Redentor. O Senhor então vai fazer isso para mostrar uma verdade central na passagem de hoje. O culto não era acessório, repito, era quem Israel deveria ser. O que Deus estava revelando a eles, irmãos: eu vos constituirei como meu povo, não pela guerra. Ainda que vocês tenham que tomar a terra e lutar por ela, eu já las entreguei, eu já entreguei em suas mãos, a terra já pertence a vocês. Eu vos constituirei como meu povo, não pela organização política, ainda que eu tenha dado a vocês o livro da aliança, onde vocês saberão como aplicar os 10 mandamentos que lhes entreguei no Sinai, nas diversas situações cotidianas da vida. Mas eu não constituirei vocês como meu povo pela organização política. Eu vos constituirei como meu povo pelo culto que vocês deverão prestar a mim em espírito e em verdade. Veja como isso é interessante, irmãos, porque muda toda a perspectiva da maneira como o povo de Deus enxerga a sua adoração e o seu serviço ao seu Deus. E aqui caberia uma primeira aplicação para nós. Observem, assim como Israel era formado pelo culto prescrito por Deus, também hoje a igreja de Cristo é formada semana após semana pelo culto pactual. João Calvino, o grande reformador de Genebra, em suas Institutas escreveu: nada é mais perigoso para a verdadeira religião do que imaginar adoração a Deus segundo a vontade humana e não segundo a sua palavra. É por isso que Deus não diz em sua palavra, irmãos, adorem-me como desejarem, mas é desse modo que vocês se aproximarão de mim. E esse é o fundamento do que os nossos padrões de fé, principalmente a confissão de fé, chama de o princípio regulador do culto. Deus determina não só que deve ser adorado,
mas como ele deve ser adorado. Veja, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Veja a lógica do que Deus pretendia para o seu povo e que hoje a igreja moderna esqueceu. Começava pela manhã e terminava à tarde. Como é que nós fazemos hoje? Eu já vim de manhã, não preciso vir mais à tarde. Se eu não venho de manhã, eu durmo um pouco mais, à tarde eu volto. Veja, não é uma questão de conveniência de uma igreja. É importante que você entenda isso, se não entrar na sua cabeça, não vai funcionar. Não é uma questão de programação de um calendário da igreja, mas é um cuidado prescrito por Deus para que você nunca esqueça a sua identidade. Você pertence a Ele. E por isso, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Ele ensina e convoca o seu povo para estar na presença dEle, no santo dia do Senhor, manhã e tarde. Você percebe que o sacrifício aqui é registrado dessa maneira, ele se desenvolve assim, ele acontece dessa forma. E sabem por quê, irmãos? Oliphant Old disse uma coisa interessante, tratando dos temas do culto reformado. Ele escreveu: o culto é a escola permanente da aliança. O culto é a escola permanente da aliança. E ele conclui: é no culto que Deus sustenta, é no culto que Deus corrige, é no culto que Deus forma o seu povo. Você vai criando identidade, você vai entendendo, ou você vai tendo senso, é uma palavra muito comum hoje, né? Nos dias atuais, de pertencimento. Você sabe quem é você, porque você sabe quem é Deus, e onde você deve estar, a que povo você pertence, onde você congrega. Isso vai mexer com você, não somente em uma área, mas em todas as áreas, irmão, da sua vida. Veja como isso molda a nossa identidade. É importante notar isso, irmãos, na trajetória do povo de Deus no deserto. Não foi a terra que fez Israel povo de Deus. Foi o culto. Deus não estava interessado muito nisso. Veja, era o lugar onde eles iriam se estabelecer. Ele mesmo repetiu por mais de uma vez: essa terra já é de vocês. Vocês só vão conquistá-la porque eu já entreguei essa terra na mão de vocês. Mas como lemos em Deuteronômio 12, qual era a preocupação do Senhor? Quando vocês chegarem lá, não queiram imitar os povos que serão destruídos por suas mãos. Eles irão perecer porque eles fizeram tudo o contrário. Eles adoraram falsos deuses, inclusive queimaram seus filhos e filhas a eles. Não os imitem. A preocupação de Deus então era que o povo entendesse que a sua identidade não seria formada pela terra. Toda vez que eles tentavam fazer isso, e eles tomavam molde da terra, tomando um termo também moderno, quando a realpolitik, ou seja, a política que envolvia a economia, a ideologia, a religião, e tudo tem fundo teológico e religioso primeiramente, dominava o coração dos israelitas. O que é que acontecia? Eles se esqueciam que a adoração deveria formar a identidade deles, e eles se deixavam levar pela influência da terra. Do mesmo modo, isso acontece conosco hoje, irmãos, quando nós deixamos e permitimos que a terra molde a nossa identidade. E aí você entenda a abrangência do que significa isso. É a sua política, a sua educação, a sua cultura, os seus valores, nos esquecendo que por trás de tudo isso você tem sim, sempre, um viés espiritual e teológico. A preocupação divina, então, era lembrar a Israel acerca disso.
Do mesmo modo, irmãos, para nós isso é importante porque, lembrem-se, não é o tempo de existência de uma igreja que define a sua identidade. Não é a estrutura social de uma igreja que vai definir a sua identidade. Não é o seu empenho e esforço moral que definirá a sua identidade. O que faz de nós uma igreja verdadeira é a presença de Deus convocando o seu povo no culto segundo a sua santa palavra no dia do Senhor. E quando nós desprezamos isso, então tudo aquilo que vem da terra facilmente irá nos influenciar. Por isso que Calvino escreveu que o culto é a alma da igreja. E ele disse também que sem a pureza do culto não há igreja reformada, mas apenas a casca dela. Eu recomendo que vocês leiam essa obra já publicada em língua portuguesa, escrita por Calvino, dando as razões por que a reforma era importante. No século XVI, ele escreveu sua famosa obra, A Necessidade de Reformar a Igreja, e ele vai dizer que sem a reforma da adoração, era impossível que a reforma ela pudesse avançar nos países que estavam abraçando a verdade evangélica. Não há igreja reformada, mas apenas a casca dela, se o culto não é a alma da igreja. O que é que eu ouço muito hoje pregadores dizerem, até mesmo pregadores famosos: eu primo pela pregação reformada, eu valorizo a pregação reformada, mas no tocante à adoração, eu não me preocupo com isso. No tocante à adoração, o que é importante é que aconteça e se faz bem, e se as pessoas se sentem bem, e se a igreja enche, isso é bom. Não é. Não demorará muito e nós começaremos a enfrentar uma série de problemas que nem imaginamos. Poucos sabem, mas o que fez uma tradição de 1800 anos pelo menos mudar, me refiro à transição do vinho na ceia para o suco de uva nas igrejas protestantes, teve forte influência no século XIX do feminismo. As feministas, elas eram contrárias ao uso do álcool nas igrejas e elas trabalharam fortemente com os pietistas para que isso acabasse. Aquilo que Cristo instituiu, então, mudaria, porque a igreja, perdendo a sua identidade e se identificando com a terra, esqueceu seus valores determinados e prescritos pelo Senhor para adoração. Quem instituiu o vinho na ceia do Senhor? E eu estou usando isso apenas como uma ilustração. Foi Cristo. Então não adianta você ficar com aquela conversinha: eu prefiro suco de uva, eu não gosto, essa mudança. Não, foi o Senhor que determinou. E se o Senhor determinou, a gente precisa, no mínimo, atentar, prestar atenção. Nós não fazemos. Se tornou uma coisa tão simples e tão comum, porque a terra e os seus valores já influenciou a igreja no tocante a essa questão. E eu tomo esse exemplo apenas, irmãos, para mostrar que quando o culto deixa de ser a alma da igreja, as concessões facilmente elas vão acontecendo, elas vão entrando. Aquilo que parece ser algo inovador e moderno, na verdade é algo que contraria o que foi prescrito pelo Senhor. Veja que, tristemente, a igreja da Inglaterra, este ano, escolheu como principal líder da igreja uma mulher, uma bispa. E por trás disso tudo não está apenas o fato de ser uma mulher, mas primeiramente o fato de que Deus estabeleceu no pacto a maneira como a liderança masculina deve ser exercida na igreja. E a mulher trabalhando como auxiliadora nesse propósito. Mas quando você vai observar então os valores que estão por trás, todos eles fragilizam e enfraquecem a verdade absoluta da Escritura e priorizam a identidade e os valores que são apregoados na terra. Observem. Portanto, irmãos, o culto, tanto na antiga como na nova aliança, é o meio escolhido por Deus para separar o seu povo do mundo e confirmar a sua identidade como povo do pacto. A forma conduz ao conteúdo. Por isso, irmãos, Deus insiste tanto em ordem,
ritmo, regularidade, tempo determinado para a igreja comparecer em sua presença. Essas questões não são dadas para o homem definir. O culto é o lugar onde Deus reordena o seu povo diante de si. E aí, mais uma vez, a ênfase para que você não pense que é apenas uma prática desta congregação. Cada manhã a cada manhã e a cada tarde, Israel deveria aprender. Nós somos o povo convocado por Deus para comparecer na presença do Deus vivo. Não é um problema novo, mas antigo, a dificuldade que temos de atender aquilo que Deus prescreve para nós. Por isso o Senhor se preocupou tanto no passado, e por isso essa ênfase ela é dada ainda hoje. Eu lembro que no passado, década de 80, os pastores tinham problemas no culto à noite, quando as pessoas trocavam ouvir o pregador para ouvir o pastor Silvio Santos. Era assim que falavam. E hoje, quais são os atrativos? O que nos tira da igreja, o que nos prende diante de uma TV, o que nos deixa em nossas casas, o que nos faz buscar outras programações e não vir manhã e tarde na presença do Deus vivo para formar a nossa identidade, a dos nossos filhos, enquanto rumamos para o reino celestial. Que tem sido quais têm sido os meios que nos têm afastado dessa tão importante ação, movimento que o Senhor nos convoca todo o primeiro dia da semana para fazer, o culto ao Senhor. Segundo lugar, o texto fala também sobre uma marca distintiva, está registrada aqui, sobre o verdadeiro culto de Israel, sacrifício. Veja, sacrifício aqui é repetido linha após linha, vocês leram comigo. E por que razão, irmãos? Porque o sacrifício, ele está no coração do culto bíblico. Veja só, não apenas aqui o Senhor está fazendo uma referência simbólica ou devocional do sacrifício. Como é que o sacrifício era perceptível na adoração do povo de Deus na antiga aliança? Sangue, cheiro, custo, repetição, substituição. O que o Senhor estava ensinando então a Israel dia após dia, irmãos? Que aproximar-se dele tem um custo, aproximar-se de Deus tem um preço, e esse preço é preço de sangue. Aproximar-se de Deus é algo tão terrível, aproximar-se de Deus é algo tão temível diante dos homens, que exige que alguém seja morto para que outro se aproxime e possa adorá-lo. Deus estaria lembrando novamente ao povo, a esta nova geração que conquistaria a terra, que a santidade de Deus exige expiação e que a comunhão com Deus exige mediação. Depois faça as contas aqui, você vai perceber que, sem contar os sacrifícios especiais, em Números 28, apenas percebendo os sacrifícios regulares, sabe o que isso significava? 113 novilhos por ano, 32 carneiros por ano, 1.086 cordeiros por ano, mais de 1 tonelada de farinha e mais de 1.000 garrafas de azeite e de vinho. O que tudo isso ensinava ao povo de Deus no passado? O que essa repetição deveria lhes informar? A mesma lição, irmãos. Vocês estão aqui na minha presença, vocês vivem porque outro morreu no lugar de vocês. Cada manhã e cada tarde, Israel deveria confessar: somos preservados por Deus, porque Ele providenciou para nós um substituto, uma expiação. Alguém morreu em meu lugar, para que eu pudesse adorar ao Deus vivo. Na antiga aliança, o culto
informava, dizia de forma visível aquilo que na plenitude dos tempos, irmãos, o Evangelho diria de forma consumada: vocês não se aproximam por mérito, mas por sangue. Vocês não se aproximam por virtude, mas por sacrifício. Poucos sabem, mas ainda hoje é isso que Roma defende. Para que serviu o sacrifício de Cristo, segundo o dogma romano? Apenas para lhe ensinar virtude, apenas para ser para você um exemplo. Você precisa perseguir a sua salvação, você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Irmãos, não é isso o que Deus ensina ao seu povo desde os dias de Moisés. O povo não se aproximava de Deus para adorá-lo por mérito, mas por sangue. Não porque era virtuoso, porque sempre foi um povo trabalhoso e pecador. Por isso a necessidade contínua de sacrifício. E aqui entra outra aplicação para a gente, nesse segundo ponto. Reformadores diziam que o Antigo Testamento é uma liturgia em forma pedagógica que prepara o povo para Cristo. Quando Calvino comenta o tratado que escreveu sobre a Santa Ceia, ele diz o seguinte: no Antigo Testamento, o sacrifício era a pregação visível de que o homem não podia vir a Deus senão por meio da expiação. Era impossível que um homem se aproximasse de Deus se ele não oferecesse a ele um sacrifício. A confissão da Reforma, a confissão belga, ela diz: Deus, perfeitíssima misericórdia, enviou o seu Filho a assumir aquilo que era nosso, para que ele recebesse sobre si o castigo e nós recebêssemos o seu favor. Ou seja, irmãos, o que era figura no altar de Israel se tornaria realidade no altar da cruz. O culto israelita, portanto, ensinava não apenas que o pecador ele necessitava de sacrifício, mas também ensinava que ele era incapaz de prover sacrifício adequado. O que é que acontecia então na antiga aliança? A dramatização de tudo isso através do culto prescrito pelo Senhor, apontando para uma figura maior, a figura apontando para algo maior, o seu cumprimento perfeito. Por essa razão, irmãos, no culto reformado, nós sempre confessamos que não comparecemos a Deus oferecendo algo nosso. Esse é um grande equívoco repetido nas igrejas modernas. Nós não comparecemos na presença de Deus oferecendo algo nosso. Nós sempre comparecemos na presença de Deus recebendo aquilo que Ele providenciou, do mesmo modo que foi nos dias do povo de Deus no deserto. O que nós estamos vendo aqui hoje, em Números 28, assim como Israel não criava o sacrifício, ele o recebia, também nós hoje não criamos o nosso acesso a Deus, nós participamos do acesso já garantido por alguém. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, pelo seu sacrifício, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós participamos do acesso já garantido por nós em Cristo. Veja, o que Deus está ensinando aqui, e que nós agora hoje podemos perceber de forma tipológica, é o que Ele aplica nos dias atuais espiritualmente na igreja. A verdade, irmãos, é a mesma, ela é semelhante, não esqueça disso. Não há culto a Deus sem verdadeiro sacrifício. Não existe. Ninguém tem acesso à presença de Deus sem um sacrifício prescrito por Ele, aprovado e aceito por Ele. Por isso que na Nova Aliança, a Bíblia vai dizer que não há outro sacrifício senão Cristo. A igreja de Cristo não reúne homens melhores do que os outros. A igreja de Cristo continua a reunir pecadores reconciliados com Deus, porque o sacrifício foi oferecido por nós, e antes de nós, Cristo. Assim, meus irmãos, a repetição diária do sacrifício nos dias da antiga aliança trazia uma importante recordação para o povo de Israel. A recordação não só lembrava a Israel que o pecado estava ali presente, ou seja, Israel aprendia que não só havia pecado, e o pecado estava no meio deles, estava no coração deles, mas também a repetição diária daqueles sacrifícios lembrava ao povo de que havia provisão, havia perdão e expiação pelos pecados diários do povo, porque Deus providenciou salvação. De forma que o culto ensinava tanto a gravidade do estado do homem, pecador, mas também a suficiência da graça divina. Visivelmente, o que é que o sacrifício lembrava a eles, irmãos? Vocês só permanecem diante de Deus porque Ele mesmo providenciou um substituto para vocês. Imagine, o chefe de família levava então aquele sacrifício, um novilho, um cordeiro, um carneiro, um bode, e ao chegar, ele deveria degolar aquele animal na presença do sacerdote que recolhia o sangue daquele animal. Tudo aquilo era visível, o cheiro, a inocência do animal que era criado por um ano na casa da pessoa, sem saber que estava sendo criado para morrer. E tudo aquilo era uma lembrança muito clara e muito forte de que a permanência diária, semanal, mensal, anual de um homem, da sua casa, de todo o povo, se dava porque Deus providenciava expiação, porque havia sacrifício. Traga isso para hoje e reflita comigo. No culto cristão, a celebração do sacramento da ceia do Senhor repete o mesmo evangelho em forma sacramental. Em Êxodo 24, quando a formalização da ordem do culto foi estabelecida por Deus ali, Moisés pega o sangue do sacrifício em 2 bacias. Não havia ainda o Senhor ordenado os sacerdotes, instituído os sacerdotes, então jovens fazem o sacrifício. E parte do sangue, então, Êxodo 24 nos lembra, Moisés asperge sobre o povo, marcando o povo e dizendo as palavras: este é o sangue da aliança, do pacto de Deus com vocês.
Mateus 26 então vai nos lembrar que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Este cálice é a minha provisão por vós. O que Roma fez na Reforma Protestante, Idade Média, naquela época, quando a Reforma eclodiu, século XVI, a Reforma, ela inaugura a chamada Era Moderna. Roma privou o povo deste sacramento e ele era celebrado apenas uma vez por ano. A Reforma então vai resgatar a importância do que a ceia representa, repetindo o mesmo evangelho em forma sacramental. Agora é o sangue de Cristo, o nosso Redentor, que nos deu acesso com intrepidez para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, novo e vivo caminho, consagrado pelo véu, ou seja, pela sua morte. E é por isso, irmãos, que nós devemos entender o que conclui na adoração todo o movimento prescrito por Deus, que nos envolve durante a semana e nos lembra que estamos aqui porque somos abençoados por Ele. É poder ouvir as palavras do Senhor, é poder comer o pão e lembrar que este simboliza o seu corpo, que foi dado por nós, provisão para a nossa salvação, para a nossa permanência na presença do Senhor. É tomar o vinho quando pegamos o cálice, lembrando que ele simboliza o sangue da nova aliança, que foi derramado por nós. É a mesma lógica de Números 28, mas qual é a diferença? Hoje tudo isso está consumado. Então, culto, sacrifício, terceiro e último lugar, um redentor. Há uma última verdade que esta passagem nos ensina. Veja, ela não apenas nos ensina sobre culto, não apenas nos ensina sobre sacrifício, ela também nos ensina sobre o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Porque, observem, irmãos, nas próprias instruções dadas em Números 28, Israel aprendeu que esses sacrifícios por si sós não bastavam. Eles tinham de ser oferecidos hoje e novamente amanhã, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E assim o povo aprendia por repetição pedagógica que o sangue de touros e bodes não podia purificar suas consciências, não podia produzir pleno perdão, não podia produzir plena comunhão definitiva com Deus. Mas o seu valor sempre estava em apontar para outro, apontava para alguém. Em Hebreus capítulo 10, nos primeiros 4 versículos, o que é que nós lemos? Veja: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Os sacrifícios, então, eles eram reais, mas eles eram imperfeitos, eles eram sombreados. Como mediação, eles não eram definitivos, porque eles precisavam ser oferecidos sucessivas vezes. Qual a função, então, de tudo isso, irmãos? Os sacrifícios na antiga aliança anunciavam um perfeito sacrifício que ainda viria. Os sacrifícios ensinavam de maneira ritual: o verdadeiro sacrifício ainda não chegou,
mas é suficiente para expiar os seus pecados em sua peregrinação, porque Deus providenciou isso para vocês. É por isso que você vai entender a lógica da Bíblia quando você chega no Evangelho de João, capítulo 1, vamos para lá, e você vai ver comigo o seguinte. João capítulo 1, por favor. Verso 29. Dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Veja, quando João Batista vê Jesus, ele interpreta toda a história do sacrifício até aquele momento, e agora ele aplica perfeitamente como profeta a razão porque todos esses sacrifícios foram repetidos e apontavam para algo maior. Ele vê a Jesus e ele diz: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, irmãos, como isso é importante para nós, porque é o ápice da teologia do culto na passagem de Números 28, para nós hoje. A Bíblia diz que Cristo é tanto o sacrifício quanto o sacerdote. Em Israel, eles precisavam do sangue. Era isso que o culto mosaico dizia: vocês precisam de sangue. Em Cristo, o Evangelho diz: vocês já têm o sangue. No culto mosaico era dito: vocês precisam de um mediador. O Evangelho então agora diz: o mediador é vivo e conduz o culto de seu povo do céu. O seu Espírito, ele habita no meio do seu povo, ele declara os louvores de Deus com o seu povo, ele não tem vergonha de chamá-los de seus irmãos. Vocês lembram que eu falei no domingo passado, que quando você entende que Deus é pessoal, ele não é um acessório, ele não é um avatar, você nunca vai deixar de perceber que quando você não vem à igreja por uma razão plausível. E eu citei essa semana um testemunho fortíssimo de uma irmã que já está na glória celestial, 90 anos, ela vinha de ônibus, tomou mais de uma queda, mas ela entendia que quando ela não vinha adorar a Deus, alguém ficava aqui esperando por ela. Você percebe que quando você falta à igreja por qualquer razão, é o que acontece? E o Senhor convoca o seu povo para adoração, e Ele faz isso segundo a prescrição da Escritura. O que acontece nesse momento é Ele se fazer presente no meio de sua igreja. Quando você não faz isso, é como se você deixasse sozinho esperando você, a pessoa mais importante sentada na mesa, com tudo pronto. As horas passam, ela te espera e você não vem. Pense nisso. Pense nisso. Pense no valor que você deve dar à sua congregação. E aqui eu não estou falando de pastor Alan não, viu? Não estou preocupado com isso. Eu já preguei do mesmo modo que prego em igreja para 20 pessoas, para 15 pessoas, já pastoreei favela, já andei para o Palafita. Esqueçam o pastor Alan. Pensem no Senhor da igreja, em Cristo. Aqui não há defesa de ministério personalista, não é o ministério do pastor, não tem nada disso aqui. Pensem na igreja do Senhor. Quando você não tem essa consciência, então você roda a igreja. Hoje eu vou ouvir quem? Eu não quero ouvir pastor fulano não. Vou ouvir fulano de tal. Fazer uma coisa diferente. Como a gente come numa pizzaria e come em outra. Já pensou? Quando você tem consciência
De onde você está? Quem é você? De que igreja você faz parte? Quem convoca você para adoração? Isso nem se passa em sua cabeça. Você visita a igreja quando você está viajando. Quando você tem alguma obrigação, alguma coisa lá realmente importante que você vai atender. Mas veja, é preocupante essa rotatividade dos nossos dias, que não é só um problema local, mas de muitas outras igrejas, por essa falta de compreensão do que está acontecendo entre nós. E de quem espera você e sente mais a sua falta. Aí você vai dizer, pastor, mas Jesus está lá também. Ok, mas o seu compromisso é lá ou cá? É isso que faz a diferença. Veja, o autor aos Hebreus diz, irmãos, no capítulo 8, que Cristo é o liturgo do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8:2 chama o autor aos Hebreus Jesus Cristo de o ministro do santuário. A palavra é liturgos, aquele que ministra a adoração de seu povo. Veja só comigo, vamos conferir, para que não fique só na minha fala. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro, como liturgos, o liturgo do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, notem bem, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que vemos no antigo pacto se abre como uma grande e larga avenida para o novo pacto. O sacrifício é o fundamento, irmãos. A mediação é a continuidade. Em Cristo Jesus, o culto não é apenas algo que oferecemos a Deus, é algo que Ele preserva e conduz para abençoar o seu povo. O Catecismo da Reforma Heidelberg explica esta continuidade de modo extraordinário. A pergunta, por que o Filho de Deus deve ser nosso mediador, é respondida pelo Catecismo da Reforma da seguinte maneira: porque nós mesmos não podemos comparecer diante de Deus sem que Ele primeiro se coloque em nosso lugar. E às vezes a gente acha que o Senhor precisa de nós. Nosso senso deveria ser: eu preciso desesperadamente do meu Senhor, porque eu mesmo não posso comparecer diante dele sem que ele primeiro se coloque em meu lugar. Ou seja, irmãos, o culto cristão é participação no culto de Cristo ao Pai. Por isso que o autor dos Hebreus fala de uma maneira gloriosa sobre isso em Hebreus capítulo 12. Nós não assistimos ao culto, nós entramos no culto que Cristo já celebra, eternamente vivo, como Cordeiro e sumo sacerdote. Na ceia do Senhor não repetimos sacrifício, nós partilhamos o sacrifício que já foi consumado na cruz. O altar do Antigo Testamento então se converte em mesa,
Não porque o sacrifício agora é de forma incruenta, perdeu o seu sangue, mas porque o sangue de Jesus já foi derramado de uma vez por todas em nosso favor. Oldie vai chamar isso de a transformação da tipologia em presença. Ou seja, aquilo que antes era um anúncio, hoje se tornou para o povo de Deus participação. A ceia não substitui o altar, ela anuncia o altar consumado. A ceia sela aquilo que Números 28 prefigurou e hoje está concluído, como diz Hebreus capítulo 10, de uma vez por todas. Irmãos, Cristo é o Cordeiro que foi morto por nós. Cristo é o sacerdote que vive para fazer contínua intercessão em nosso favor. Ele mesmo providenciou isso, sendo a vítima, e hoje nos conduz à comunhão com Deus. É por essa razão que o culto bíblico ele é sempre pactual. Nós não comparecemos trazendo sacrifício, mas nós somos trazidos e apresentados a Deus pelo sacrifício. Qual é a conclusão? Números 28 nos mostra que o culto era um modo pelo qual Deus preservava Israel do mundo. O sacrifício era o fundamento pelo qual Israel permanecia vivo diante de Deus. Hoje, meus irmãos, Cristo é a consumação de ambos. Cristo é o verdadeiro adorador, Cristo é o verdadeiro cordeiro, Cristo é o verdadeiro sacerdote, e assim está claramente revelado para nós. Esta é a razão porque não há mais altar de sangue entre nós, nem repetição semanal de ofertas do dia do Senhor. Não é porque o sacrifício ele deixou de ser o centro do culto, mas porque o sacrifício, repito, já foi oferecido de uma vez por todas, e agora no novo pacto, nós não trazemos sangue ao culto, nós entramos para adorar a Deus por meio do sangue. Nós não subimos ao altar, nós somos recebidos na mesa, e a mesa testifica a mesma realidade ensinada em Números 28. Vocês vivem, meus irmãos, porque Deus um dia providenciou para vocês um sacrifício. Nunca esqueçam disso. O culto bíblico, o culto cristão, ainda hoje nos mostra que o coração da adoração é o sacrifício. Não porque o repetimos, mas porque o confessamos. Não porque o produzimos, mas porque já o recebemos. Não porque tentamos alcançá-lo, mas porque dele somos participantes. É por isso que no culto reformado sempre temos a declaração que Cristo é o único que pode nos fazer agradáveis a Deus. É o que a nossa confissão de fé de Westminster ensina. E é por isso, irmãos, que a ceia não é um mero rito memorial, é um sacramento pactual. Nela, a igreja não olha para dentro de si, olha para Cristo, o mesmo Cristo que foi crucificado ontem, hoje é o nosso liturgo, e amanhã nos introduzirá no culto eterno ao Senhor para todo sempre. Nós não assistimos ao culto, nós entramos nele, unidos ao Filho pelo Espírito Santo, na presença do Pai. Por isso, irmãos, eu concluo. Quando o povo de Deus se reúne no dia do Senhor, ele é lembrado, assim como Israel diariamente foi lembrado, que somente porque houve sacrifício existe culto a Deus. A diferença é que agora o culto se abre em plenitude. O que era figura tornou-se carne, o que era sombra tornou-se luz, o que era promessa tornou-se realidade. Onde Israel oferecia sangue, nós oferecemos sacrifícios de louvor como fruto de lábios que confessam o precioso nome de Jesus. Onde Israel esperava expiação, nós confessamos que a expiação foi consumada.
onde Israel aguardava um sacerdote, nós declaramos e confessamos que temos um sumo sacerdote nos céus, que intercede por seu povo. O culto é a marca do povo e revela a sua identidade pactual. O sacrifício é o fundamento do povo e Cristo é o centro do povo de Deus. Israel verdadeiro reunido na aliança eterna, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, santo e misericordioso, nós te bendizemos, porque em tua graça te agradaste em registrar para nós as leis das ofertas e dos sacrifícios do antigo pacto, não para sobrecarregar teu povo, mas para nos ensinar que a aproximação ao Deus vivo sempre foi possível somente por meio do sangue e da presença de um mediador. Nós te damos graças, Senhor, porque por meio destas coisas, tu nos mostraste que nenhum homem pode comparecer diante da tua santidade, confiando nas obras de suas mãos, mas somente em tua graciosa provisão podem fazer isso. Reconhecemos diante de ti, Senhor, que somos incapazes de prover o que tu requeres. Confessamos que nada temos a oferecer que possa reconciliar-nos contigo, por isso te louvamos, porque aquilo que era apenas sombra e anúncio no deserto se cumpriu em Cristo na plenitude dos tempos. Ele é o nosso Cordeiro perfeito, Senhor. Ele é o sacrifício suficiente. Ele é o sumo sacerdote eterno. Nós te agradecemos, porque Ele não só proveu a oferta, mas um dia se tornou Ele mesmo a oferta. Não só abriu o caminho, mas Ele é o próprio caminho. Não somente nos deu vida, Senhor, mas Ele é a vida. Não somente nos trouxe a verdade, Ele é a verdade. Ele não somente nos chama ao culto, mas é o nosso liturgo. Ele nos conduz, Ele nos representa diante de Ti. Nós te pedimos, pois, Senhor, que nos preserves de toda confiança carnal, de toda tentativa de adoração segundo a imaginação humana, de toda pretensão de trazer diante de Ti outro sacrifício, além daquele que já foi oferecido uma vez por todas na cruz. Ensina-nos a viver debaixo do fundamento eterno da obra consumada de Teu Filho. Guarda-nos firmes, Senhor, na fé que descansa somente nele. Molda, Senhor, os nossos corações para adorarmos como filhos do pacto, recebendo e jamais tentando merecer aquilo que somente Cristo conquistou por nós. Concede-nos, Senhor, que a verdade desta passagem não fique apenas em nossa memória, mas que forme o nosso culto, que defina a nossa identidade, guarde nossa vida e sustente nossa esperança. Que vivamos cada dia como povo santo, pelo sangue da aliança eterna. Que celebremos no culto o sacrifício que nos tornou teu povo e que jamais, Senhor, busquemos outro mediador, além daquele que vive e reina para sempre à tua destra. Assim confiamos e descansamos somente em Cristo, nosso sacrifício, nosso sacerdote e nosso Rei. Concede-nos, ó Pai, permanecer firmes nessa fé até o último dia, quando estaremos diante de Ti sem véu, sem sombra e sem interrupção, para sempre no culto eterno do Cordeiro. Tudo te pedimos, ó Senhor, humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso único mediador. Amém.